Eu sou o João Francisco dos Santos. Esse trabalho contou com a participação de Andréa de Moraes, Marcos Michelotto, Rogério de Freitas, Denizar Bolognese, Fernando Nakayama e de Ignácio José de Godoy. São Paulo é o principal produtor de amendoim do país. No entanto, para que a cultura do amendoim seja competitiva no mercado nacional e internacional, o desenvolvimento de novas variedades é de fundamental importância. Este trabalho teve como objetivo avaliar o potencial agronômico de linhagens de amendoim desenvolvidas pelo Programa de Melhoramento Genético, bem como estudar a adaptabilidade e a estabilidade das linhagens com o auxílio do modelo AME. Foram avaliadas as linhagens 10677, 10678, 10719, 10737. Essas linhagens são rasteiras, autoleicas, do tipo runner, ciclo em torno de 130 dias e são aptas para o plantio em área de cana. Um diferencial é que são moderadamente suscetíveis à mancha preta. Utilizou-se como controle as cultivares IAC-OL3, suscetível à mancha preta, e IAC-OL5, moderadamente suscetível à mancha preta. As linhagens foram avaliadas em 11 ensaios, num período de 5 anos, nas estações experimentais de Pindorama, Votuporanga, Ribeirão Preto e Adamantina. Em delineamentos em bloco ao acaso, com 4 repetições dos tratamentos, parcelas com 2 linhas de 5 metros, sendo 100 sementes por linha, espaçadas de 0,9 metro. Realizou-se controle químico das doenças e pragas, conforme recomendação para a cultura do amendoim. Avaliou-se produção de grãos por parcela, peso de 200 grãos e rendimento de grãos. Estimou-se a produtividade de grãos em quilogramas por hectare. Realizou-se as análises de variância individual e conjunta. Avaliou-se as médias de produtividade com técnica de Tucker a 5% de probabilidade. Os dados de produtividade foram submetidos à análise de adaptabilidade e estabilidade via AME. Nesta tabela, avaliou-se o desempenho dos genótipos, ou seja, das linhagens e das cultivares, nos ambientes com baixo desempenho produtivo, ou seja, nos ambientes em que as médias de produtividade foi inferior à média geral dos ensaios, que no caso foi 5.700. Nos ambientes em que houve diferença significativa entre as médias, a cultivar IAC-OL5 respondeu muito bem às condições desfavoráveis, ao passo que a cultivar IAC-OL3 não expressou o seu potencial. As linhagens foram tão produtivas quanto a cultivar IAC-OL5. À medida que as condições ambientais foram favoráveis, a cultivar IAC-OL3 conseguiu expressar melhor o seu potencial. Neste caso, em que não houve diferença significativa entre as médias, as linhagens continuaram sendo produtivas, matematicamente superiores às linhagens. No caso em que as condições dos ambientes foram favoráveis, ou seja, no caso em que as médias foram iguais ou superior à média geral dos ensaios, portanto, nos ambientes favoráveis, a cultivar IAC-OL3 conseguiu melhor expressar o seu potencial produtivo, bem como a cultivar IAC-OL5. Nos casos em que houve diferença significativa entre as médias, as linhagens e a cultivar IAC-OL3 superaram a cultivar IAC-OL5 em Ribeirão, e neste caso aqui, em Ribeirão 1617, a linhagem 10737 superou a cultivar IAC-OL5. É de salientar que a linhagem
ou as linhagens continuaram sendo produtivas, né? As linhagens, a exemplo do que aconteceu nos ambientes desfavoráveis, né, responderam bem às condições. Tanto que algumas chegaram a produzir 8.000 quilos. No entanto, como a interação genótipo-ambiente foi significativa, faz necessário o estudo de adaptabilidade e estabilidade para auxiliar na escolha dos melhores genótipos. Neste caso, no gráfico biplot, realizado com os resultados da análise de adaptabilidade e estabilidade, no eixo X plotou-se a produção e no eixo Y o componente principal, que explicou 65,4% da interação genótipo-ambiente. Esta reta perpendicular ao eixo X representa a média geral, portanto, à direita, os genótipos em azul mais produtivos, em verde os ambientes mais produtivos, portanto, os ambientes favoráveis, e à esquerda, os genótipos menos produtivos, em verde, os ambientes desfavoráveis, os ambientes que menos produziram. Neste gráfico, quanto mais próximo o ponto ou o genótipo estiver do eixo zero, mais estável ele é. Portanto, o genótipo 2, ou seja, a 10678, é a linhagem, o genótipo mais estável. Sendo que G1, G2 e G3 são os mais estáveis, com destaque para G2. A cultivar e a COL3 e a cultivar e a COL5 apresentaram baixa estabilidade, já que estão distantes do eixo zero. Portanto, no conjunto dos ambientes avaliados e em relação às linhagens, as cultivares apresentaram baixa estabilidade. Sendo que os ambientes E1, E11, E3, E8, E6, por estarem mais próximo do eixo zero, são os mais estáveis. Foi o que representamos neste gráfico. Em azul foi representada a média geral dos genótipos no ensaio, portanto, 10677 e 10678 apresentaram a maior média geral, e em vermelho foi representado a média geral dos genótipos, né, nos ambientes mais estáveis, de acordo com a metodologia AME. Observa-se que as linhagens 10677 e 10678 foram altamente produtivas nos ambientes mais estáveis, e também é possível de se observar que não houve alteração no ranqueamento das linhagens quando verificou o seu comportamento nos ambientes mais estáveis, o que é importante. De nada adianta estudar a produtividade, né, se não levar em conta a qualidade agronômica da vagem. O peso de 200 grãos foi avaliado em 6 ambientes e observa-se que, em alguns casos, não houve diferença significativa, mas mesmo no caso em que houve diferença significativa, nos ambientes com diferença significativa, a diferença entre as médias é pouca. Então, quando observa-se aqui a média geral, 145, 149, 140, 138, enfim, as médias são semelhantes, à exceção da linhagem 10737, que apresentou a menor média, mas que mesmo assim possui padrão comercial. Portanto, o peso de 200 grãos das linhagens, né, foi semelhante aos das cultivares, ou seja, as linhagens possuem padrão comercial de grãos, quando o assunto é peso de 200 grãos. Quando o assunto é rendimento, a mesma coisa. Não houve diferença significativa entre as médias nos diversos ambientes avaliados, independente se o ambiente foi favorável ou desfavorável. Não houve diferença significativa entre as linhagens e as cultivares. Portanto, as linhagens possuem rendimento de grãos semelhante às cultivares. Como conclusões, o modelo AME foi significativo em descrever a interação genótipo-ambiente
de genótipos de amendoim avaliados em diferentes ambientes, e as linhagens 1067 SEC e 10678 superaram as cultivares VIA-FEUL-L3 e IAC-OL5 em adaptabilidade e estabilidade. As linhagens 10677 e 10678 possuem grãos com padrão comercial. É isso. Muito obrigado.